E saúde, eu gosto de frisar, ela não é localizada. Saúde não diz respeito apenas ao seu coração, ou às suas articulações, o seu joelho, o seu quadril, a sua cabeça. Saúde é o seu corpo todo. É mente e o corpo físico. A gente precisa entender que não dá para separar. E que a gente precisa administrar bem as nossas questões emocionais para que elas não virem doenças físicas. E a gente sabe que não é nada fácil lidar, por exemplo, com frustrações. Porque encarar um erro significa que a gente também participou daquele erro, daquele fato. É difícil. Parece que a primeira atitude, quando a gente se depara com algo que saiu errado, com algo que nos magoou, é a gente se colocar na posição de vítima. Vem a primeira reação da vitimização. Nós somos emocionais, as nossas emoções nos controlam, por isso que a gente precisa aprender a controlar os nossos sentimentos. Foi como eu falei no comecinho, os sentimentos são ligados à nossa saúde física. A gente precisa realmente aprender a lidar com eles. Para nos ajudar a entender melhor como que a gente pode controlar essas emoções, principalmente quando parece que tudo tá errado, é que a gente convidou o psicólogo comportamental Reginaldo do Carmo Aguiar, que já tá aqui, bronzeadíssimo, você tá voltando do Ceará, que você já me contou, né? E eu tô partindo pro Ceará hoje, Olha viu? que beleza, é linda a cidade, hein? É? É maravilhosa. É uma terra abençoada, maravilhosa. Fortaleza, né? é uma cidade maravilhosa, encantadora. Joia. Eu fico feliz. Vamos sentar ali então, Reginaldo, pra gente conversar um pouquinho? Ok. E aí a gente falar sobre esses momentos difíceis, né? Às vezes a vida vai falando não atrás de não, vem frustração, vem angústia e é fato que às vezes a gente fica numa reação muito passiva diante de tudo isso e se coloca como vítima. Mas parece que não é o melhor caminho, né? Exatamente. Como você disse, eu acho que as pessoas elas tendem a passar por dificuldades na vida e a gente vai percebendo que existem duas posturas mais comuns, que é uma de enfrentar a vida mesmo com as dificuldades e a outra se colocar como coitada, se pôr como vítima das circunstâncias, né? Quando você se coloca como vítima ou como coitada, por um período é até saudável, porque você está passando por um processo de perda, um processo de dor e sofrimento. O problema é quando você passa muito tempo nesse processo aí, tá? E aí acaba virando uma armadilha porque você não sai do buraco, não é? Eu sempre uso a metáfora da pá e do buraco. Uma pessoa que constantemente se coloca como vítima, ela está sempre usando a pá no buraco. Então ela fica tirando terra e vai se afundando cada vez mais. Então ela precisa mudar a ferramenta, né? Ela precisa mudar a estratégia dela para ela sair desse buraco. Que estratégia seria essa? Que mudança a gente deveria fazer para sair do buraco? Tá. Eu acho que existem várias estratégias que vai depender muito da pessoa, do histórico de vida dela, tá? Então a gente pode dar alguns caminhos que acabam servindo para muitas pessoas, tá? Mas não tem uma receita de bolo. Um dos pontos, quando uma pessoa entra em sofrimento, ela muitas vezes ela está sentindo raiva, ela está sentindo muita tristeza, né? Ela está emocionalmente, as emoções estão à flor da pele. Então ela precisa passar por um período em que ela precisa jogar para fora isso, ela precisa contar, ela precisa resgatar isso e falar. E resgatar e falar disso vai trazer um pouquinho mais de sofrimento, vai relembrar ela da situação que ela passou, que ela sofreu muito, mas é muito benéfico. Principalmente se ela passar por um profissional que vai ouvi-la e vai também orientar ela como lidar com aquilo, né? Ou vai ressignificar aquela interpretação negativa que ela faz do mundo ou do que ela passou, né? Então, acho que o primeiro passo é esse, é você ter um espaço para você desabafar, jogar para fora, expressar todos esses sentimentos aí, tá? Perfeito. Isso a gente está falando pensando em você, que de repente passou por um trauma muito grande, teve uma dor muito grande, ou anda muito cansado, talvez exaurido de tantos nãos que a vida tem colocado na sua frente, né? E você fica se sentindo
até desesperado, sem saída. É para você o programa hoje. Inclusive, eu quero que você participe. Se você quer dividir um pouquinho da sua história, se você quer dividir um pouquinho da sua dor, você pode entrar no site da Rede Vida. O site é www.redevida.com.br/Vida Melhor, e lá você pode compartilhar. Daqui a pouquinho eu posso ler aqui e o Reginaldo fazer alguma consideração que vai te ajudar com certeza, né? A gente trouxe esse assunto baseado também em algumas histórias e hoje você também vai compartilhar algumas dessas histórias. Agora, tem gente que desabafa, que entende o que você acabou de falar, que é esvaziar um pouquinho toda essa angústia, mas que vive no desabafo. E fica aquela pessoa lamuriosa, aquela pessoa que é até afastada pelos demais, porque aonde ela encosta, ela reclama. Aonde ela encosta, ela reclama. E a reclamação parece que também não é um caminho para a transformação. Né? Isso, exatamente. Nesse caso, a reclamação, ela tem uma função. Qual é a função? Ganhar atenção. Então tem pessoas que às vezes têm um repertório tão pobre de habilidades que quando elas começam a se queixar do problema dela, algumas pessoas inicialmente dão atenção para ela. E ela começa, opa, de forma até inconsciente, olha que interessante, as pessoas estão olhando para mim, estão me ouvindo. Então vai entrando num processo de reforçar esse padrão em que ela começa a sempre falar das desgraças, das dificuldades que ela passa, dos problemas que ela passou, né? Volta a falar, entra num circuito complicado, porque ela não consegue sair desse padrão vicioso, né? Então, e ela também não sai do buraco também. Como eu falei para você de início, você tem que desabafar e se queixar por um período inicial, tá? Isso é saudável. Ou seja, você sofrer, você chorar é saudável. Porque nós vivemos numa sociedade atual que é a sociedade da felicidade. Parece que nós não podemos ficar tristes, não podemos chorar. Não, a gente tem que sofrer de vez em quando, a gente tem que chorar de vez em quando. Isso faz parte da vida, né? O problema é você viver sofrendo, viver chorando. Aí já é um outro problema. Seria importante a gente colocar prazo para as coisas? Por exemplo, eu tenho prazo para o luto. Eu vou ficar enlutada, triste e vou ficar contida com a minha dor. Eu tenho um prazo para desabafar. Eu vou procurar alguém da minha confiança e eu vou abrir o meu coração, eu vou esvaziar, eu vou falar desses sentimentos todos que estão dentro do meu ser, que estão me machucando por um determinado momento. Isso, exatamente. E aí eu tenho que ter um prazo para buscar cura para esse sofrimento? Eu acho que tem esse prazo, mas esse prazo vai depender de cada história de vida de pessoas. Tem pessoas que elas vão chorar durante 2 semanas, tem pessoas que vão chorar durante um mês, tem pessoas que vão chorar durante um dia. Depende também um pouquinho do histórico de vida da pessoa. Agora, também, presta atenção que o psicólogo falou, de semana, de mês e de dia. Talvez você esteja chorando há 1, 2 anos. Talvez o seu sofrimento não tenha sido tratado da forma correta e tenha virado uma depressão. E depressão, a gente já conversou aqui várias vezes, é doença. Não foi uma escolha sua, não tem do que você ter vergonha, não tem do que você temer o preconceito dos demais. Depressão é uma doença que, uma vez instalada, precisa de tratamento específico. Então, de verdade, um apelo que eu faço a você, procura um psiquiatra sem preconceito, porque a vida é um presente de Deus para você, e busque o tratamento, busque a solução para a sua depressão. E não pode se contentar com mais ou menos. Às vezes, você começa a tomar uma medicação, fala, tive uma melhorazinha, tô um pouquinho melhor, mas ainda está se arrastando, ainda não está bem, ainda não está equilibrada, ainda não está feliz. Volta no médico, tenta achar a dose certa, o remédio certo e busque 100% de transformação, porque você pode ficar livre da sua depressão, sim. Hoje tem medicamentos ótimos, inclusive, para isso. É legal comentar isso, porque a gente atende até pessoas com muita fé que entram em depressão, né? Então, a gente acredita que se a gente acreditar muito em Deus, a gente não vai ter depressão. E não, acho que está todo mundo sujeito a deprimir. Inclusive, psicólogos e psiquiatras podem vir a deprimir. Não é? E aí, eles também vão precisar de ajuda também, de um outro profissional qualificado para ajudar eles, né? Então, a depressão, as pessoas podem passar por um período de depressão, as pessoas podem ter depressão, isso não é problema não, tá? Porque hoje tem vários tratamentos para isso. O problema é estar em depressão e não conseguir sair para procurar ajuda, né? Tenta achar a lucidez, né? Aí, fala, não, eu vou sim, eu mereço, as pessoas que estão à minha volta também. A vida merece uma chance, né? Você é importante na vida, pode ter certeza disso. Eu sei que hoje você não está se achando, mas você é sim. Busca um profissional e vá tratar a sua depressão. Eu volto já já pra gente conversar mais, tá bom?